Tá? Ele não é totalmente... ele não foi votado ainda. Exatamente, ele não está totalmente definido. Então, existe uma diferença. O que nós entendemos quando nós discutimos isso na indústria? Que não basta uma denúncia para você derrubar um site, para você bloquear um site. Tá? É diferente. Agora, por exemplo, vou te dar uma outra situação. 4 meses antes de lançar o assalto ao Banco Central, tinham 70 sites anunciando que teria a disponibilidade de download. 70 sites, 4 meses antes. Então, quer dizer, será que isso, se a gente tivesse uma lei, ou ferramentas, na verdade, a lei existe, se tivesse ferramentas com a colaboração dos sites e dos provedores, não seria muito mais fácil de você resolver isso? Mas exatamente seria o mecanismo legal suficiente para a indústria se sentir confortável? É esse, quer dizer, liga para o Google e diz, tem um site tal, tira ele imediatamente. O Google acrescenta no seu logaritmo um mecanismo qualquer. Algoritmo. A matemática nunca foi meu forte. Eu gosto mesmo de cinema. No seu algoritmo, exatamente aquilo que vai capturar mas eu acho que legal. Mas o mecanismo qual é o jeito de fazer? Porque eu acho que vocês querem evitar essa burocracia ou a maneira de contornar que os piratas encontram. E a dificuldade está exatamente nesse ponto. Em que momento que contornar a burocracia é uma medida proporcional, adequada e razoável, quando ela pode também ter essas outras implicações de privacidade, de liberdade de expressão. Mais uma vez, o problema do Google como projeto nunca foi o combate à pirataria que a gente apoia, mas sim quais os mecanismos seriam implementados em nome da defesa do combate. Quem conhece política legislativa sempre se depara com isso. A intenção do legislador no momento nem é aquela de ir tão longe, mas a maneira como a lei vai ser interpretada depois não é mais o legislador que criou, não é mais quem estava participando da discussão. A lei perdura ao longo do tempo. E um exemplo que a gente tem nesse modelo que existe aí é exatamente essa situação em que, se fosse aprovado o texto tal como se encontra, e por isso que é bom que tenha provocado essa discussão e chamado as pessoas para o debate, alguns sites seriam obrigados a monitorar tudo que os usuários estão fazendo, porque o risco de deixar um espaço em que alguém pudesse colocar um link para um material infrator, em última análise, ainda que essa não fosse a intenção, poderia ser utilizado para derrubar aquele site, aquela ferramenta inteira. Eu acho que nenhum usuário ia querer que, porque ele botou um link esquisito no Gmail, o Google começasse a monitorar as mensagens todas, por exemplo. Eu acho que esse que é o problema, é o gigantismo da internet, a dificuldade. Versus o interesse específico. E você também não ter exatamente a ferramenta para mensurar isso. O que vai acontecer? Nós estamos falando de um download, nós estamos falando de quantos downloads que vai dar direito a você ter uma reclamação. Exato. Porque você vai ter 1 ou 2 downloads que pode acontecer por qualquer motivo ou um material, enfim. Como você também não pode negar que 600 mil downloads no dia não é nada. Claro. Mas... Então, eu acho que está faltando a definição de uma métrica, como é que isso vai ser acompanhado, o que vai ser considerado, porque um download, eu não posso falar em nome da indústria fonográfica, mas quando nós falamos de filmes, você está falando de download, você está falando de arquivos pesados. Tá? O provedor, ele tem como detectar isso. Então, eu acho que aí você tem uma série de pontas que você tem, desde os sites, você tem o provedor, você tem a própria indústria e tem o monitoramento, seja de quem for, né? Então, o medo é que exista um monitoramento do governo e que isso se transforme numa censura total. Ou da indústria também. Ou da própria indústria de entretenimento. É o problema de você ter uma censura, porque o medo é que essa censura cresce para o americano, além da indústria cinematográfica. Você já percebe que não é tão simples assim. Mas e se essa censura passar do filme e para outras coisas? Né? No nosso caso, a gente está falando de filme. Alguém disse isso. Para ter uma internet 100% segura contra a pirataria, você teria que ter o mesmo regime da Coreia do Norte. Né? Exato. Isso também ninguém quer. Não. É muita coisa para Aliás, eu li uma matéria hoje a respeito disso, que alguém disse que esse projeto iria chinesificar a indústria, a internet nos Estados Unidos, né? Ninguém quer isso. Em essência, o que a gente tem visto é que muitos dos problemas de propriedade intelectual na internet têm um pouco a ver com a adaptação dos modelos de negócio à era da internet. A indústria, nesse ponto, sempre foi um pouco mais lenta, apesar de agora ela ter sido digna de nota, né? Já se vê toda a indústria de entretenimento adotando o streaming de vídeos, as músicas, por exemplo, em serviços por assinatura. O iTunes, quando foi lançado, ninguém imaginou que seria uma plataforma de sucesso, todo mundo disse, mas
tem tanto disso, isso está disponível online de graça. E hoje, né, recentemente... As pessoas efetivamente compram. Não, as estatísticas mostraram que as vendas de música digital já suplantaram as de mídia tradicional. O fato de amarrar equipamento à loja virtual. A loja virtual. Então, parte do problema tem a ver com a adaptação de todos os modelos à era digital e onde que a indústria já merece, por exemplo, muito elogio. Eu vi recentemente que vários serviços, por exemplo, vários pacotes, por exemplo, de Blu-ray ou DVD, já oferecem, quando você compra a mídia original, a opção de você ter o download daquele conteúdo original, da maneira clara. Você baixa no teu Você baixa, para ter aquela ideia justamente de que o que o consumidor quer hoje, o que os estudos mostram. O consumidor quer conveniência, quer ver logo, quer conveniência e quer preço que ele considere justo. Se ele considera justo pagar por um Blu-ray o preço que o varejo cobra, mas esse Blu-ray vem junto, além de todos os extras, tudo que a indústria sempre ofereceu num pacote bacana, também essa possibilidade de ter o conteúdo digital para ele usufruir da maneira que for, em qualquer lugar, a qualquer momento, isso atrai para ele uma conveniência que já elimina a pirataria. Elimina não completamente, sempre vai ter o sujeito que valoriza muito mais o tempo dele do que o dinheiro que ele tem, e vai ficar lá pesquisando o submundo da internet para encontrar a versão pirata. Mas os estudos têm mostrado que quando você tem uma alternativa que é eficaz, que é conveniente, que é digital, o consumidor tende a preferir, e está aí o sucesso das plataformas. Agora, uma coisa que chamou a atenção nesse processo, nesses últimos 2 dias, principalmente desde que o Google e os outros sites abriram as reclamações aí contra a lei, um estado de guerra que tomou conta das redes sociais e hoje o FBI entrou no site Megapload, fechou, não é? E os hackers entraram no Departamento de Justiça e em sites da indústria de mídia também para fazer uma retaliação. Então, esses falaram, é a terceira guerra mundial se essa lei foi aprovada. Será que é isso mesmo que mobiliza corações e mentes? É justamente o entretenimento? Daqui a pouquinho. A indústria de entretenimento, de cinema, de música, calcula 4 bilhões de dólares o prejuízo no ano de 2010 com a pirataria. E a indústria da internet não quer saber de controlar a pirataria na rede, porque isso pode desmontar o sistema como está. E nas redes sociais, a moçada declarou a terceira guerra mundial. Ou seja, se houver algum tipo de censura, de controle na internet, eles vão fazer o que fizeram hoje. Sair derrubando os sites da indústria ou do governo americano e não vão aceitar. Portanto, a gente percebe claramente que a mobilização das pessoas hoje é para isso, né? Como atender, então, esse interesse? Interesse de quem quer o produto agora, do jeito mais fácil, no clique do mouse dele. Mas a indústria tem trabalhado nisso. Ela entendeu que o consumidor, ele é excelência. Ele escolhe como ele quer receber o conteúdo. Nós temos as formas de entregar o conteúdo, seja de forma física, através do DVD, através do Blu-ray, agora através do streaming, do download. Então, existe a preocupação como atender da melhor forma a expectativa do consumidor. E está sendo oferecido isso. O único problema é que dentro de toda a cadeia produtiva, quando você tem toda uma programação, como é que nós vamos atender? Vamos lançar no cinema, vamos lançar no vídeo, vamos lançar em locadoras, vamos lançar direto para o streaming, no download, aí a pirataria vem, derruba tudo. Então, por mais que você tenha um planejamento de atender e muito bem, com qualidade, consegue